Obrigado pela coragem, foi o único candidato que aceitou sujeitar-se ao escrutínio aqui do canal Sérgio Tavares. André, eu vou começar por aquela pergunta rápida da praxe, já muitos fizeram, mas eu tenho que a fazer, que é porque é que o André se candidata a presidente se a maior parte dos seus eleitores o quer como primeiro-ministro? Sim, eu tenho ouvido isso muito até na campanha. Há pessoas até que me puxam assim só ao ouvido e dizem assim, sabe, eu vou votar em si, mas eu queria mesmo que fosse primeiro-ministro. E eu compreendo as pessoas que associaram, primeiro porque eu tenho um perfil mais executivo, isso é uma evidência, eu gosto de fazer coisas, eu não quero ser, ser uma pessoa, um cargo simbólico que não muda nada, que mantém tudo mais ou menos igual. Mas também porque as pessoas se habituaram a um tipo de presidente que na verdade não serve para nada. E este é um problema grande que eu tenho enfrentado na percepção das pessoas, mesmo quando lhes explico, mas ouça, o Presidente da República pode mudar tudo, ele pode vetar leis, pode impedir que as leis entrem em vigor, como aconteceu com as leis de estrangeiros, com as leis de imigração, pode ser um bloqueio em coisas que nós achamos fundamentais. Pode ser um bloqueio à governação. Muita gente esquece isto quando perguntam, e eu tento explicar isto na rua. Mas porquê é que se candidatou então ao presidente? E eu explico-lhes que muitos dos candidatos presidenciais, antes muito de eu ser, deram entrevistas a dizer que nunca dariam posse a um governo do Chega. Nunca. E é preciso que as pessoas tenham a noção disto. A batalha que vamos travar no próximo domingo não é uma batalha só de nomes, de notoriedade, não é uma batalha de egos. Não, a batalha que vamos travar no próximo dia 18 é a batalha do que é que queremos para o futuro, garantindo um Presidente da República que nunca vai obstaculizar um governo do Chega e que vai incentivar mudanças no país e que não as vai bloquear, sobretudo, porque Marcelo Rebelo de Sousa, as pessoas não sabem isto. O Presidente da República bloqueou muitas das medidas que eram para ser tomadas, outras que foram tomadas e que não conseguiram entrar em vigor, quem não se lembra da lei dos estrangeiros, desta questão da nacionalidade, e também outra coisa, Sérgio, só para responder claramente. Eu tenho dito às pessoas isto, você já viu o que aconteceu, olha, na Áustria, nos Países Baixos, partidos, digamos assim, semelhantes ao nosso, ou pelo menos da nossa família política, venceram legislativas e não conseguiram formar governo. Porquê? Porque não tinham, ou na parte de cima, na presidência, ou nos casos de haver monarquias, no chefe de Estado, ou no Parlamento, não conseguiram maiorias absolutas, então foram bloqueados. Ora, o que eu pergunto às pessoas é, querem mesmo mudar o país ou querem arriscar-se a que o Chega ganhe as eleições com 28 ou 27, mas alguém tem dúvidas que PS e PSD se vão juntar para impedir que o Chega governe? Ninguém tem dúvidas. É por isso que temos que ganhar estas eleições, Sérgio, e é por isso que eu me candidatei com dúvidas. Tu sabes que eu tive dúvidas, o país sabe que eu tive dúvidas, mas acho que as sondagens estão a confirmar que estamos a liderar, estamos em primeiro, e acho que isso é um reconhecimento que foi uma decisão acertada. Exatamente. André, falou no atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Ele, além de ser conhecido por tirar muitas selfies, ele conseguiu recordes gastos para o país em viagens e em estadias. Além dele também ter dado apoio explícito a vários políticos sem escrúpulos, como por exemplo o Lula da Silva. Rapidamente, que balanço é que o André faz desta presidência de Marcelo e o que é que o torna diferente dele? Já falou aqui um pouquinho, mas aqui o balanço sobre Marcelo. Eu acho que foi um mau presidente. E acho que foi um mau presidente quando começou. Trouxe até, vinha com uma certa aura de esperança. As pessoas achavam que ia ser uma coisa diferente. Pela proximidade que Marcelo Rebelo de Sousa aparentava ter com as pessoas, por trazer um presidente com uma carga de afeto maior, etc. E eu acho que foi uma desilusão. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa foi uma desilusão. Estou convencido que todos os que vão votar em mim, ou a grande maioria dos que vão votar em mim, não se revê naquilo que foi a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. E também, Sérgio, se quiserem um presidente igual a Marcelo Rebelo de Sousa, não votem em mim. Eu tenho dito isso várias vezes e tenho dito, e portanto fica aqui, se querem Marcelo Rebelo de Sousa, se querem um presidente que seja outro Marcelo Rebelo de Sousa, votem no Marcos Mendes, votem no Coutinho de Figueiredo, enfim, no António José Seguro, que vai ser a mesma coisa que Marcelo. Eu acho que Marcelo, para além disso que tu disseste, de coisas que foram evidentes, Marcelo gastou mais que muitas casas reais gastam todos os anos pela Europa. Mas podia ao menos ter gasto isso e ter feito um serviço ao país. E eu hoje, olhando para trás, acho que Marcelo Rebelo de Sousa só nos envergonhou. Esta última questão de Angola marcou-me particularmente, a questão de sermos ofendidos por um chefe de Estado em Angola e baixarmos a cabeça e dizermos que está tudo ok, que nós pedimos desculpa pelo nosso passado e etc. É uma traição à pátria, é mesmo uma traição à pátria. Mas tu também tocaste aí noutro ponto, que é a proximidade que teve com os maiores tiranos
quer dizer, em Angola, em Moçambique, bem, já nem vou ao Brasil com o Lula da Silva. É de notar isto, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa foi muito mais próximo, criou muito mais afeto com o Lula da Silva do que com o Jair Bolsonaro, por exemplo. Ora, isto também é um sinal. Sabendo nós o que é que está a acontecer no Brasil, sabendo nós que o Brasil se está a transformar numa ditadura, essa é que é a verdade, sabendo bem toda a corrupção que envolve o Lula da Silva, parece que Marcelo Rebelo de Sousa não vê nada disso. E ao não ver nada disso, humilhou-nos, mandou-nos para baixo, mandou-nos ao fundo, não puxou pelas melhores energias do país. Repara que a única causa que eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa levou a sério, para ele próprio, a questão dos sem-abrigo, mesmo esses aumentaram brutalmente durante o seu mandato. Ou seja, mesmo na única causa em que se pôs, falhou. E, portanto, falhou na unidade nacional, falhou em ter um país mais ou menos controlado, basta ver o descontrole com a imigração que houve nos últimos anos, falhou na estabilidade, mesmo aqueles que diziam, ele é mais estável. Dissolveu a Assembleia da República não sei quantas vezes, teve um cenário de instabilidade brutal, e nem sequer conseguiu dar-nos aquela coisa do orgulho nacional. Portanto, para que é que serviu Marcelo Rebelo de Sousa? Para que é que andamos a pagar um salário a um Presidente da República para fazer de corta-fitas? Não é isso que eu quero ser. Eu quero abanar isto e acho que vai ser útil para o país ter um abanão político. E André, e o que é que o distingue de Marques Mendes, um dos outros favoritos para a presidência? Primeiro, eu acho que Marcos Mendes não se devia ter candidatado a estas eleições. Ele representa tudo o que há de pior entre os negócios e a política, todos os interesses mais ou menos obscuros. Eu acho que ele representa isso. Mas, para além disso, que já foi amplamente discutido nesta campanha e explorado, há um outro dado curioso de Marcos Mendes. É que ele candidata-se com aquela coisa de favorito. Ele quis fazer o caminho que Marcelo Rebelo de Sousa tinha feito, isso é uma evidência. Sim. As televisões quiseram proporcionar-lhe isso, comentador, horário nobre, teve um espaço que nem eu tenho como líder da oposição, um espaço sem contraditório, em direto, no canal que tinha, ou tem, mais audiência dentro daquilo que é agora as audiências das televisões, a levá-lo ao colo, e mesmo assim, penso que esta noite sai outra sondagem na RTP, e do que se sabe, não conseguiu descolar e foi sempre a baixar. Portanto, para além desta promiscuidade que Marcos Mendes representa, é o não conseguir ser independente de maneira nenhuma. Eu estou convencido disto, Sérgio, eu já o disse. O Dr. Luís Marcos Mendes fez um acordo com o Luís Montenegro. E o acordo foi, tu proteges-me nos teus comentários, na apreciação que fazes, basta ver a diferença com que Marcos Mendes tratou António Costa, Rui Rio ou Luís Montenegro. Mesmo nas questões da Spin não Viva e nas questões que envolviam o Primeiro-Ministro, foi sempre a protegê-lo. Eu estou convencido que ele fez um acordo que era, eu apoio-te até seres Primeiro-Ministro, tu vais-me apoiar para ser Presidente da República. O que é que aconteceu aqui no meio? É que depois o Governo começou a governar mal, e isto que se passa na saúde é um escândalo, nós, com os impostos que pagamos, não termos saúde, é verdadeiramente escandaloso, e o Marcos Mendes não consegue descolar da imagem do Governo. E até por isso é uma candidatura fraca. Portanto, eu acho que, francamente, nós precisamos de um Presidente da República que faça o corte com o marcelismo e com o montenegrismo. Se não fizermos, nós vamos pagar um preço elevado no país que queremos para o futuro. Eu agora não tenho aqui os dados todos, mas eu tenho acompanhado muito esta questão económica. Eu não sou economista, evidentemente, mas eu acho que uma das grandes preocupações hoje do país é crescer, é dar riqueza aos seus cidadãos, é conseguir distribuir riqueza pelos jovens, pelos trabalhadores, etc. E o país tem ficado cada vez mais para trás, cada vez mais para trás. O Presidente da República tem que ter aqui um papel a dizer também. Eu acho que conseguirei fazer esse papel 100 vezes melhor do que Marcos Mendes, que está completamente enraizado nos interesses do sistema. E André, falou aqui no Montenegro, se o atual Primeiro-Ministro for constituído arguido num dos vários processos que ele está sujeito, devido à sua atividade empresarial, entre aspas, o André Ventura, Presidente, vai demiti-lo ou dissolver a Assembleia da República? Eu acho que nós temos, antes de mais, que compreender o que tipo de casos são. E hoje fala-se muito de muita coisa, mas nós não conseguimos perceber muitas vezes bem o que é que está em causa. E os Presidentes da República aqui têm um papel decisivo. Se um Primeiro-Ministro, ou um Ministro, um Governante, é em funções, não é um ex-governante, é em funções, é suspeito de desviar dinheiro, de enriquecer de forma misteriosa, de ter tido um passado obscuro e ter usado as suas funções públicas para isso, o Presidente tem que o chamar e tem que lhe perguntar, meu caro, isto é o que existe. Quais são as suas explicações? Ou seja,
tem que ter uma explicação e tem que dá-la ao Presidente da República. Se a explicação for satisfatória, o Presidente da República pode dar o benefício da dúvida em nome da estabilidade, de manter um governo e não estar sempre a criar eleições todos os anos. Não podem fazer como estes, que é basicamente não querem saber. Tanto faz se é suspeito de uma coisa pequenina, como se é suspeito de desviar não sei quantos milhões de euros. O caso não é do Montenegro, mas o que se passa com Miguel Albuquerque, na Madeira. E o Chega até pagou um preço por isso, porque decidiu fazer uma censura ao governo quando houve suspeitas de corrupção. Não estamos a falar de centenas, nem sequer de milhares, é milhões de euros suspeitos de terem enriquecido aquela classe política. O Presidente da República também aí tem um dever de chamar os responsáveis à colação e dizer, meus caros, isto tem que ter uma explicação, senão este governo não vai continuar. É verdade que algumas pessoas me dizem, bom, mas o Presidente pode dissolver e as pessoas voltarem a eleger essas pessoas. O Miguel Albuquerque aconteceu isso. Eu não pensei que ele fosse reeleito e que não tivesse essas condições. Mas aconteceu e nós temos que respeitar isso. Agora, eu acho que a estabilidade é muito importante, Sérgio. Mas como nós sabemos, e tu tens acompanhado bem a realidade do Brasil, por exemplo, e de outras, a estabilidade não pode ser a qualquer preço. Quando a estabilidade envolve cedermos à corrupção, nós estamos no caminho errado. Portanto, eu quero ser o Presidente intransigente com a corrupção. Se tiver que chegar ao ponto de dissolver, falo-ei. Espero conseguir fazer as duas coisas. Lutar contra a corrupção e ser intransigente e manter o país com alguma estabilidade política, que eu acho que nós também precisamos para garantir que o país cresce e se aproxima, no fundo, do lugar que nunca devíamos ter perdido, que era de nos aproximarmos da média da União Europeia. Hoje não temos nada disso, estamos a ficar cada vez mais para trás. E André, agora rapidamente, antes de entrarmos nas medidas que pretende ver implementadas no país, só aqui duas questões rápidas sobre a atualidade. Primeiro aqui sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul, que está a motivar aqui grandes revoltas entre os agricultores e os criadores de gado europeus, e está à semelhança dos protestos que ocorreram em 2024. É um acordo que me parece que vai asfixiar ainda mais os europeus, com essa chegada de produtos mais baratos e por vezes de qualidade duvidosa e que não vão estar sujeitos às mesmas regras apertadas aqui dos criadores europeus. Queria pedir a sua opinião rapidamente sobre este acordo, então, que foi anunciado no passado dia 9 por Ursula von der Leyen. Quase que disseste tudo. É que é isso mesmo. Eu não percebo como é que jornalistas, comentadores, políticos não percebem isto. Isto nem devia ser uma questão de esquerda e de direita. Eu tentei pôr este assunto na campanha. Ninguém quis saber. Ninguém quer saber da agricultura. Ontem voltei a visitar uma cooperativa agrícola no distrito de Vila Real. Ninguém quer saber. Tento falar disso. Os jornalistas só querem saber de picardias, do que é que disse o Seguro sobre o Ventura, do Ventura sobre o Marcos Mendes, do Marcos Mendes sobre o Gouveia e Mel. É só isto. Ninguém quer saber da agricultura e, entretanto, aconteceu isso. E eu ontem chamei a atenção na conferência de imprensa, penso que isso não passou em lado nenhum, porque não interessa nada aos mídias, nem à imprensa. Nós temos hoje uma agricultura, as pessoas não têm noção disso, absolutamente sufocada. Eu tenho falado com muitos agricultores, produtores, pequenos e médios e também grandes. A agricultura está a morrer em Portugal, a produção está a morrer em Portugal. O que é que acontece? Eles estão sufocados em impostos, quando querem candidatar-se a um apoio qualquer europeu, que lhes disseram que era uma coisa boa, gastam milhares de euros nos concursos, perdem o dinheiro e não conseguem reavê-lo, as margens são cada vez maiores para 2 ou 3 grupos e sufocam completamente todo o ciclo intermediário de produção, de distribuição, etc. E o que é que a Europa faz? Faz um acordo com países da América do Sul, onde evidentemente não pagam os salários nem de perto nem de longe que nós pagamos, onde evidentemente não têm que cumprir as regras laborais, económicas, etc. E, por exemplo, as absurdas regras ambientais que a União Europeia estabeleceu sobre os agricultores, coisas às vezes absurdas, agora ainda lhes coloca isto em cima. Olha, vocês têm que cumprir estas regras absurdas todas, só para quem nos está a ver saiba. Podem confirmar, nós temos mais de 1000 taxas ambientais. 1000 no país, mais de 1000 taxas ambientais. E agora vamos concorrer com produtores e com agricultores da América do Sul, que não têm que cumprir praticamente regras nenhuma. Portanto, isto é matar a agricultura de vez, isto é acabar com o mundo rural, isto é acabar com a produção. Se querem isso, eu não quero, porque isso vai colocar o país ainda mais em desequilíbrios demográficos. É tudo a viver nas cidades, nas grandes cidades, e ninguém a viver no interior, no mundo rural, etc. Eu vou opor-me violentamente, mas violentamente, ao Mercosul, ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul, e se for eleito presidente, vou eu próprio, enquanto presidente, mas instar o governo também, quando for o governo a representar o país, junto da União Europeia, fazermos caminho para revogar este acordo com o Mercosul. E sei que há outros líderes patriotas também que querem fazer o mesmo e que também estão com eleições à beira no seu país. Falei há poucos dias com o Santiago Abascal
de Espanha, que me disse exatamente a mesma coisa. Falei com o Jordan Bardella, que me disse que está ao lado dos agricultores também, tem feito esse trabalho mesmo no Parlamento Europeu. E eu acho que nós temos que criar aqui uma unidade patriota na Europa contra o acordo do Mercosul. É isso que eu quero fazer. Francamente, eu também não sou especialista em agricultura, mas estes políticos, a maior parte, que andam a falar do acordo do Mercosul com grandes vantagens, como se fosse uma espécie de globalização agrícola, são uns imbecis, estão a dar cabo da agricultura, e eu gostava que eles fossem visitar, como eu ando a visitar, unidades pequenas e médias de produção rurais, para verem o sufoco em que aquelas pessoas estão, como eles vivem neste momento, e como vão destruir ainda mais a nossa agricultura. Sim, André, falando então agora de Portugal e das medidas que pretendem implementar, o combate à corrupção é uma delas, já muito se falou sobre esse tema, mas houve aqui uma questão que muitos seguidores do canal colocaram e pediram que essa questão fosse respondida. Tem a ver com o facto do Parlamento português aprovar orçamentos de Estado que incluem uma espécie de um autêntico saco azul de 15 mil milhões de euros, que são denominados para despesas extraordinárias, e nós vemos muitos partidos que se insurgem às vezes por 0,1%, 0,2% do orçamento, mas não estamos a ver ninguém a falar desse valor astronómico em despesas extraordinárias. É que não estamos a falar de 15 milhões, mas sim de 15 mil milhões. E num país que passa tantas dificuldades. A sua opinião sobre isso, e se considera que o Partido Chega, no próximo orçamento, se mantiver esse saco azul, irá opor-se a isso? Sim, são duas coisas e duas questões importantes. Uma tem que ver com as chamadas verbas, digamos assim, não especificadas ou não previstas. E os governos, de facto, quando nós olhamos para os documentos, o Chega está à vontade porque nós votámos contra os orçamentos, quer do PSD, quer do Partido Socialista, mas há uma questão que tu referes e que faz sentido no reforço da transparência, que é, há muitas despesas, e nós muitas vezes questionamos o governo sem resposta, que aparecem não especificadas, ou seja, não concretizadas. É uma espécie de confia em nós que isto vai aqui para outros gastos na área da defesa, ou outros gastos na área da administração hospitalar, ou da área social. E nós tentamos saber o que é e não se consegue porque o governo não diz. Só para teres noção, Sérgio, sem querermos mudar aqui o assunto, nem sequer nós conseguimos saber, e olha que já questionámos o governo, sobre o dinheiro que está a ir para fundações, observatórios, institutos, etc. Uma questão tão simples como esta. Queremos saber a lista de institutos, observatórios, etc., que estão a receber dinheiro. E isto até pode não ser para criticar. É para sabermos. Nós temos que saber onde é que andamos a gastar o dinheiro. E claro, aqui parênteses, suspeitamos que a maior parte é para estes institutos e fundações de promoção de ideologia de género, LGBTQ+, fundações Mário Soares e outras. Mas pronto. Coisas assim. Eu acho que é muito importante, para além da oposição que temos feito, para criar uma espécie de barreira intransponível de dizer isto ao governo. Ou os senhores nos esclarecem o que é isto, ou nós não faremos nenhum debate parlamentar profundo até se saber que verbas são estas. No fundo, para garantir a transparência dos orçamentos. Porque, na verdade, os governos têm a faca e o queijo na mão. Eles podem não dizer nada, na verdade. Se o Presidente da República que está em cima, e esse sim tem um papel que eu espero ter, se for eleito, que é eu não vou promulgar este documento até saber que despesas são estas. Ter pelo menos uma ideia do que é isto, ou seja, estão aqui, como tu disseste, 15 mil milhões, mas imagine-se, estão aqui 5 mil milhões que diz outros gastos na área da saúde, ou Sr. Ministro da Saúde, o que é isto? Isto é para equipamentos? Isto é para medicamentos? Isto é para salários? Ou é para coisas que nós não sabemos? E portanto para andar aí o dinheiro a ser desviado. E depois gera-se nas pessoas a dúvida, e provavelmente com alguma razão, de que há aqui manobras para que alguns estejam sempre a aproveitar enfim, com benefício próprio. Eu vou fazer essa luta, não só no Parlamento, mas se for eleito, com uma arma até mais poderosa. Quer dizer ao Governo, ou isto fica claro, ou eu não promulgo. E aí o Governo terá que explicar, provavelmente, se não quiser nenhum conflito, e se quiser ver o seu orçamento aprovado, as origens dessas despesas. Porque eu acho que já é tempo demais em que um país que não consegue dar condições de saúde, de educação, de habitação, anda a gastar dinheiro sem nós sabermos em quê. E depois, quando vimos a saber em quê, ficamos desapontados e desiludidos, porque é só gastar dinheiro em coisas que não interessam nada. Eu acho que isso tem que acabar, e é um bocadinho esse papel também de... olha, indo ao encontro da tua pergunta, quando eu falo no murro na mesa, eu acho que isso é talvez dos assuntos onde faz mais falta o tal murro na mesa. É as pessoas chegarem ao fim do dia e saberem, ok, estamos a gastar dinheiro, mas sabemos em que é que estamos a gastar, e faz sentido gastar o dinheiro assim. Acho que isso é mesmo muito importante.
Sim, essa é uma garantia importante porque isto é um tema tabu, não ouvimos em nenhuma imprensa ser falado este saco azul de 15 mil milhões. André, então agora sobre outra bandeira, sobre a imigração... Só para que, deixa-me só interromper, Sérgio, só para dizer isto. Nós várias vezes, e não fui só eu, até outros deputados do Chega, foram questionados em imprensa sobre, bom, dê-nos lá um exemplo de dinheiro que podemos estar a gastar mal gasto. E nós, olha, a Fundação Mário Soares, por exemplo, porque é que não sabemos quanto é que estamos